E aí, Caio, como é que você tá? Tudo bem? Tá tudo bem, tô bem, graças a Deus, tudo Ai, certo. que bom. E assim, conta pra gente como é que você chegou na marcha atlética e com quantos anos você iniciou a modalidade? Então, a marcha atlética sempre foi muito comum na minha vida, porque a minha mãe foi uma marchadora, né? 8 vezes campeã brasileira, primeira medalha internacional da marcha atlética feminina foi dela, e ela que descobriu isso, né? Ela fazia atletismo, era treinada pelo meu pai, e aí ela corria, né, os 10 quilômetros, e um dia ela fez um teste na marcha, foi se destacando. Então isso era a profissão da minha mãe, né? Marcha atlética. Então para mim sempre foi muito comum. Não sei qual foi o dia que eu aprendi a fazer marcha atlética, né? Desde pequeno ali, natural para mim. E aí eu consegui crescer vendo essa influência. Joguei futebol dos 6 aos 16, mas sempre brinquei de marchar ali perto dela. Meu pai, com um olhar mais clínico, ele observou. Um dia ele me convidou para fazer a marcha. E a partir daí eu comecei a me destacar, me apaixonei, falei, cara, eu quero fazer esse esporte. E eu tô aí até hoje. Então foi assim, foi por influência dos meus pais que eu tive esse contato com a marcha atlética. É aquela questão, né? Tava um pouquinho no DNA, aquela frase do filho de peixinho, peixinho é, filho de peixe, peixinho é, então teve um pouco disso, né? Mas eles nunca me forçaram, né? Tanto que eu demorei um pouco, né? Só com 16 anos que eu fui começar. Para quem nasceu num lar aí onde está, né? Esses esportistas, então foi influência mesmo ali de estar naquele dia a dia. Quando eu fiz os testes, comecei a me destacar. E aí foi natural ter essa galera no meu lado, né, com essa consciência. E assim, você fala muito que foi um processo de influência, mas em qual momento da sua vida você olhou para aquilo, deixou de ser um hobby e você falou, não, vou levar isso pro lado profissional? Então, foi em 2007, com 16 anos, meu pai me fez um convite para. Eu estava com um preparo físico muito bom por conta do futebol. Ele falou, Caio, se você pegar esse preparo físico, colocar com a técnica que você já sabe, poucos sabem a técnica igual você vai largar na frente, cara. Se dê essa chance e tal. E me convenceu a fazer esse teste no campeonato. E foi ali que eu fui muito bem. Quando eu voltei, eu tomei essa decisão de ser um atleta, né, da marcha atlética. Você deu uma declaração muito forte recentemente falando sobre o estigma homofóbico em cima dos marchadores atléticos. O que você fez para avançar essa barreira que existe até hoje na sociedade? Ah, primeiro, não me abalou, não me fez parar. Isso já foi uma iniciativa que me ajudou. Esse desrespeito, né, que era uma dificuldade no dia a dia, né? Porque imagina, eu faço de 20 a 25 quilômetros por dia. Então você já tem as suas ocupações na mente, né? Seus problemas. Aí você vai para o seu treino, tá ali no sol, né? Se vencendo você mesmo. Aí tá lá, por exemplo, no quilômetro 15, passa um cara, passa uma pessoa, passa de carro e te hostiliza. Piadinha, aquela coisa. Isso é muito chato. Quando é todo dia, imagina você tá trabalhando, imagina alguém aí que tá no seu trabalho, você tá trabalhando, e toda hora passa alguém fazendo uma piadinha, a toda hora uma pessoa faz ali te diminuindo. Isso é muito chato, né? Então isso foi é, uma ignorância, né? Que eu sabia que a gente podia mudar isso de acordo com que a gente tivesse visibilidade. Como é que a gente consegue visibilidade no Brasil? Essa consciência deles entenderem que é uma profissão, que é um esporte como outro, era trazendo bons resultados, né? Eu peço assim, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre ter o respeito. Não estou falando para amar a marcha atlética, né? Você não precisa gostar da marcha atlética. Vamos dar um exemplo, um estilo musical. Se você não gosta daquele estilo, você não vai lá no cantor e ofender o cara, pô, é a profissão dele. Se você não gosta, respeita, não ouve. Era isso, né? Então, se você não gosta da marcha, só respeita. Então, foram esses passos aí que teve que tivemos que lidar durante a nossa carreira e não desistir, não dar ouvidos a isso, foi o meu primeiro passo para essa tentativa de mudança. É muito interessante você falando da sua resiliência em relação a isso, que te deu uma prata nessas Olimpíadas. Então, assim, eu gostaria de saber, agora falando de Olimpíada, qual foi a sensação de ter ganhado e como foi.
ganhar prata, a tão sonhada prata? Ah, essa sensação eu experimento todos os dias, cara. Todos os dias, assim. Talvez eu nem tenha consciência do que o peso que é isso. Talvez eu não sei ainda. A ficha daquele dia, né, de ser medalhista olímpico tem caído. Então, uma alegria enorme, uma satisfação. Poxa, eu sei te falar sobre o passado disso, sobre a dedicação, sobre todo dia sonhar sobre aquilo, todas as competições que constroem, né? Porque você não vive só de Olimpíada. São os campeonatos brasileiros, né, sul-americanos, Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais, provas internacionais do circuito mundial, tudo aquilo que a gente foi construindo, achando, se dedicando, porque são essas provas, né? Porque a Olimpíada é só um dia. E tudo aquilo que foi construído, a gente foi vencendo, fomos nos descobrindo, melhorando, acreditando, e uma carreira brilhante. Eu tava pronto para viver sem a medalha, né? Porque eu tinha muito orgulho do que eu consegui, né? Tava na minha quarta Olimpíada, já fui quarto lugar nos Jogos Olímpicos, 2 medalhas de Campeonato Mundial. Mas aquele trabalho e dedicação de sempre ser o melhor que eu podia ser, sempre estava em mim, né? Então, você não vai para a Olimpíada para participar, você quer estar no seu melhor, e eu me dediquei para isso. E eu fico muito feliz, porque eu queria passar a linha de chegada e ter aquela sensação assim, cara, eu entreguei tudo que eu podia entregar, entendeu? E quando você passa, olha para trás e fala, caramba, eu entreguei, foi o suficiente, foi muito legal. Tá para ver na própria entrevista, quando você ganhou a prata, que você estava muito, muito feliz e foi meio que uma sensação de alívio. E, assim, eu queria saber como é que foi a sua cabeça durante a prova até você conquistar a prata. Quando você se ligou que você já era medalhista olímpico? Porque isso não é uma curiosidade só minha, mas eu acho de muita gente. Como é que é, tipo, a cabeça de uma pessoa que conquista um feito? A gente tá ali, terceiro, segundo, primeiro, a gente já sabe. Mas aí, em específico, nesses Jogos Olímpicos, ali no final, o espanhol muito perto de mim, tem a questão da arbitragem. Então, meu foco era, cara, passa a linha de chegada. Depois que você passar a linha de chegada, você pode ser medalhista. Então, eu fui brigando ali, não deu tempo. Tanto que quando eu ajoelho, assim, para agradecer a Deus, a consciência vai caindo, assim, caramba, consegui, sou medalhista olímpico. Porque você não sabe, né? Você não sabe se você vai passar a zona mista para dar entrevista, se você foi quinto, se você foi último, se você não foi bem, se você foi medalhista. Isso não, ninguém fica imaginando antes da prova. Você gasta uma energia enorme. Então, naquele momento que eu passo a linha de chegada, caramba, eu sou medalhista olímpico. Chega, eu me arrepiava, emocionava, eu não conseguia nem falar essa frase sem chorar. E assim, Caio, houve alguns. Agora, ainda falando de Olimpíada, houve alguns problemas em relação à Vila Olímpica em si. Muita gente reclamou da comida, outras pessoas reclamaram dos acomodamentos. E eu queria que você falasse como é que foi sua experiência vivendo ali. Cara, foi sensacional. Uma Olimpíada fantástica. Das 4 Olimpíadas que eu tive, eu gostei muito. Eu acho que, por conta das redes sociais, a galera pode filmar algumas coisas ali pontuais, aí viraliza. Mas falaram-se muito da cama, né, de papelão. A cama é um papelão super duro, então ela parece um MDF. E o colchão não era de papelão, o colchão era muito bom, né? O problema é se fosse colchão de papelão. Não, e você podia esticar ela, você podia subir se você quisesse uma parte mais alta na lombar. Um lugar legal, assim. A gente tá falando de Jogos Olímpicos, uma estrutura absurda. Eu não tenho o que reclamar, não tenho. É, muito disso o prédio do time Brasil, quem cuida é o Comitê Olímpico, a gente tem uma estrutura fantástica ali, né? Eu tinha, por exemplo, crioterapia de gelo, academia, fisioterapeutas, né? O médico, toda a estrutura que o COB montou, isso também é diferente, que a gente vê de outros países, eles talvez não têm a estrutura que o nosso comitê montou, que é fantástico, que faz total diferença, né? De ter ali a parte da fisiologia, o bioquímico, o cara da biomecânica, sala de reunião, sala de preparação mental. Então, assim, o time Brasil montou uma coisa que nos preparou, não foi só nós que trabalhamos esses 4 anos, o comitê também trabalhou, logicamente. Então, assim, a experiência talvez do Brasil foi melhor, né? Nós tínhamos um prédio do time Brasil, instalação do time Brasil a 500 metros da vila, chamava Chateau, onde a gente podia agendar e receber nossos familiares. E tinha um restaurante, né, com cozinheiros brasileiros, com comida brasileira. Então, a gente também teve uma experiência diferente. Então, foi fantástico esse... Para mim, foi uma Olimpíada linda, linda. Diferente de todos que eu participei, porque todas tinham parque olímpico, essa não era.
a cidade era o Parque Olímpico e eles montaram uma estrutura com muita segurança. Então, assim, Paris para mim foi muito legal. E assim, você trocou ideia com algum atleta olímpico? Deu tempo de até fazer uma amizadezinha, de ver pessoas que você admira de perto? Como é que foi? É claro, você passa ali nos corredores com o Bernardinho, Zé Roberto, né? É legal, boa noite, bom dia, Bruninho. Né? No nosso prédio do time Brasil tinha um telão passando, né? Os jogos, a gente fica sentado ali no sofá assistindo, torcendo junto, sentar ali com o Evandro do vôlei, né? De praia, poder conversar um pouco sobre como é o evento, a competição, essas coisas assim, eu acho bem bacana, né? Então, mas todo mundo ali se respeita, né? Tá todo mundo muito focado. Então, é muito legal quando você. É uma energia fantástica. A experiência de quem foi para a Olimpíada assistir, quem foi para competir, é a Vila Olímpica. Né? Você entra no refeitório, é uma energia diferente, é muito legal. Então, essa vivência olímpica, os outros países, o mundo todo, num local só, mostra muito o que é a Olimpíada, né? Sim, e ainda falando na Olimpíada, o que que você fez para comemorar a medalha? Como é que foi essa comemoração? Foi algo mais individual ou você fez muito mais do que isso? Nada, eu tinha 7 dias depois, eu tinha a prova de revezamento em dupla, mista, né? Eu e a Viviane. Então, concentração, encontrei minha família, né? Minha esposa, meus filhos estavam lá, meu pai, meu irmão, alguns familiares, tio, primo. Então, ali, encontrar eles, dar um abraço. Então, festejar em família, como posso responder isso? Nós festejamos ali em família, é, relembrando cada etapa da vida, comentando sobre a prova, como foi a prova, o sentimento de cada um assistindo a prova. Então, foi um momento muito legal, nós reunidos ali, contando e podendo dividir e compartilhar aquela medalha, né? Então foi maneiro, foi em família, que bom. E assim, Caio, falando agora sobre o futuro, Los Angeles 2028 marca sua quinta Olimpíada, seu quinto ciclo olímpico. E eu queria saber, vai parar ali ou ainda tem muito gás pela frente? Eu gosto muito de competir. Gosto muito desse processo, né? De treinar, dormir, acordar, se alimentar, né? 24 horas sendo atleta. Então, isso talvez seja mais difícil parar, né? Então, quando você ganha uma medalha olímpica, você está no seu auge, né? Então, nós queremos prolongar esse auge. A demanda do atleta é por temporada, não é por Olimpíada, né? A cada ciclo começa a se subir essa escada, né? Cada temporada é um degrau até que chegar nos Jogos Olímpicos. Então, trabalhar um passo de cada vez, porque a gente sabe que chegar entre os melhores é difícil, se manter entre os melhores é ainda mais desafiador às vezes, né? Temos muitos anos fazendo isso, né? 2023 nós fomos medalhista mundial, conseguimos com os mesmos adversários subir no pódio. Então, é com essa mentalidade, com esse trabalho que nós vamos aos próximos anos. Então, espero sim estar saudável, bem, forte, competitivo para estar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles e continuar minha carreira. E sabe que a gente vai estar aqui torcendo pra te ver lá também, tá? Legal, obrigado. Precisamos sempre de muita torcida, né, do acompanhamento de todos aqueles que constroem o esporte, né? Então, para mim é um privilégio. Obrigado. E assim, como é que você vê daqui para frente a evolução da marcha atlética do país? Já que assim, não é um esporte muito popular. E como é que você vê os atletas daqui para frente? Algumas coisas muito boas tinham acontecido antes dos Jogos Olímpicos, né? O Comitê Olímpico colocou nos Jogos da Juventude. Então, na escola, a criança fazendo a marcha atlética como competição. Isso aí já é um passo muito legal. Nós fomos com 6 representantes para essa Olimpíada, né? Em Jogos Olímpicos de Londres só foi eu, né? E no Rio quase tivemos 6, né? Faltou uma menina. Então, né, aqui em Brasília foi eu e mais 2, o Max Batista e a Gabriela Muniz. Então, primeira coisa é que montar esse sistema. Já existe um sistema, está acontecendo, estamos chegando na Olimpíada. Então, dá mais voz, mais visibilidade, mais oportunidade para que esses atletas performem da melhor maneira possível, na estrutura. Então, essas discussões de bastidores, eu acho que esse é o trabalho, para que com essa medalha a gente tenha mais voz, né? Bater na porta daqueles que fazem o esporte funcionar no Brasil, de falar, precisamos disso, disso, disso na marcha, né? Então, quando eu falei para você, temos o apoio do Comitê Olímpico, temos o apoio da Confederação Brasileira, né? Então já temos coisas legais que a gente pode fomentar para que a marcha atlética, a partir dessa medalha, continue,
né, com mais força e a gente apareça mais grandes talentos. Então é um trabalho muito grande por trás que está trabalhando essa questão mesmo de ter mais pessoas na modalidade, certo? Certo, isso. Por exemplo, quando eu ganhei minha primeira medalha mundial em 2017 em Londres, a Viviane Lira nem competia. E ela e o treinador dela disse para mim que aquela medalha motivou muito eles. E ela a partir dali aparece. E ali no dia a dia a gente podendo conversar, trocar ideias, né? Não é nem em sistema, é só em apoio. Já fui para uma Olimpíada junto com ela, competimos na prova junto. Então, isso aí já são coisas que já mostram que esses resultados têm dado frutos. Então, agora, com a medalha, a gente consiga mais, não só em motivação, em sistematizar isso tudo, para que dê mais oportunidade, para que essa pessoa que tem esse talento descubra, né? Poxa, quantos talentosos de marcha atléticas tem aí, a gente não sabe. Então, dá essa oportunidade para que a gente consiga trabalhar mais ainda e continuar fazendo o Brasil estar nos melhores lugares aí do pódio. Sim, exatamente esse objetivo. E falando de evolução no âmbito mundial, países que têm tradição, como o caso de França, Alemanha e por aí vai, você acha que eles ainda têm muita força ou as outras nações evoluíram mais em relação à modalidade? Cara, a marcha atlética ela é praticada pelo mundo inteiro. Talvez nós somos os últimos a chegarem aí. Aqui no Equador, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, para. A Europa ama a marcha atlética. E a China e o Japão são os melhores do mundo, né? A Austrália sempre ganha medalha olímpica desde de 2004. Então, estamos falando aí de quase todos os continentes, né? Tivemos um queniano em quarto no Mundial e um etíope agora sexto nos Jogos Olímpicos. Então, os africanos que predominam na maratona também na marcha atlética, então o mundo todo faz. Agora, algumas escolas são muito fortes, né? Na Europa, por exemplo, a Espanha, ela já tem menino aí de 20 anos fazendo grandes marcas. Então, assim, a rotatividade é absurda. A Itália também. E aí, quando você pega China e Japão, parece que os campeonatos nacionais deles, assim, é uma coisa animal, assim, 30, 40 pessoas fazendo grandes marcas. Então, o Brasil, é isso que eu estou te falando. Nós aprendemos com esses países para que a gente consiga, né, tá nesse número, porque a gente sabe que o segredo é esse, para que tenha medalhas, né? Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer hoje para a gente estar nessas grandes escolas aí do mundo. E assim, Caio, mudando um pouco de assunto e indo para um papo mais leve. Vamos lá, vamos falar dos seus gostos. O que você gosta mais de fazer no seu tempo livre? Além de descansar, eu consumo esporte, cara, 24 horas, né? Eu gosto, claro que futebol aqui brasileiro, a gente acompanha, mas gosto muito de futebol americano, NBA, eu gosto desses esportes americanos, né? Então, é o que eu gosto de fazer no tempo livre. E assim, você torce para algum time, algo assim do tipo? Ou você é mais um pouco neutro, só gosta de assistir o esporte? Não, eu sou vascaíno. Ninguém é neutro. As pessoas só não querem falar o time, né? Eu sou vascaíno, torço. Então já sabe aí que é muita resiliência até pra torcida. Sobre os seus gêneros musicais. Qual que você gosta, qual que você curte, que você usa para treinar? Não, Qual... eu não gosto de ouvir música pra treinar. Eu sou, assim, bem distante da música. O meu irmão, que é músico, toca vários instrumentos, canta, ele pegou todo o talento e o gosto. E eu sou cristão, né? Então, assim, músicas que me conectam mais com Deus são músicas que eu escuto mais no meu dia a dia. Então, aproveitando que você gosta mais da música cristã, gospel, você tem um top 5 de favoritos? Cara, eu gosto uma música da Gabriela Rocha, Sua Presença Me Atraiu, e tem uma Quero Conhecer Jesus, que é a música que eu gostava e botava meus filhos para ouvir, e eles gostam muito. E aí ficou a música da casa. Então essas top, não dá para numerar assim, cinco, não, mas eu gosto bastante de algumas aí, até as novas, as antigas, né? O Fernandinho, essa galera, Kleber Lucas, eu gostava muito também. Agora, para fechar, falando sobre seus objetivos, o que você pensa daqui para frente? Ah, trabalhar, treinar bastante, fazer dessa medalha algo relevante mesmo, né, para a marcha atlética e para o atletismo, né, que é o nosso esporte, e continuar se dedicando, né, tentando ser o melhor atleta que eu posso ser, uma pessoa, um cidadão também. São esses novos objetivos, assim, não tem nada. A gente, claro, estamos
curtindo essa medalha, né? E a temporada que vem já planejando para as novas competições. Boa sorte daqui para frente. Muito obrigada pela entrevista, Caio. Foi um prazer, obrigado aí, parabéns, obrigado pelo convite, poder falar aqui da marcha atlética, sempre muito bom e importante também para tudo que a gente conversou também, então parabéns pela iniciativa, sucesso aí na sua carreira, um grande abraço. Obrigada, digo mesmo. Tchau, tchau. Tchau.